vou trazer para vocês hoje uma ferramenta para trabalhar com pequenas empresas. Toda vez que você tiver um grupo trabalhando com uma finalidade de comercializar algo, isso é uma pequena empresa. Então, essa ferramenta, eu já utilizei ela em empresas, né? Na última empresa que eu fiz o coaching empresarial aqui nessa cidade. E hoje a empresa, depois de 1 ano, né, que eu fiz o coach com eles estão reformando o prédio inteiro, eles estão regularizaram a construção, porque não conseguia terminar a construção da empresa, que é um prédio enorme, porque não tinha autorização para cobrir, né, o prédio, a autorização dos bombeiros. Eles já conseguiram legalizar tudo e já estão terminando, estão fazendo uma grande reforma lá, estão terminando. E eles sempre lembram, né, falam do período que eu fiquei com eles 3 meses. E quando terminar eu vou tirar as fotos do antes, né, eu tenho as fotos do antes, muito cheio de tranqueira assim. E quando terminar eu vou lá fotografar e eu mostro antes e depois para vocês. Então, voltando aqui às pequenas empresas, grupos musicais pequenos são pequenas empresas. No Brasil, a característica assim, desse tipo de empresa é que eles se reúnem por afinidade e por um sentimento de amizade, porque por ser pequeno, o grupo ele não vai se manter, e principalmente no campo musical, né, na parte econômica, se não tiver um grande laço, né, de amizade entre eles. Pelo menos os trios, os duos, né, têm sobrevivido dessa forma. E mesmo individualmente, você é caracterizado uma pequena empresa, porque você tem a sua missão, né? O mais importante, aliás, para você começar uma empresa é saber o profundo alcance da missão que você tem. A missão não é aquela visível. A missão da empresa ela vai além daquilo que a gente pode ver. Por exemplo, uma empresa de caixa de fósforos, uma fábrica, pequena fábrica de caixa de fósforos. A missão dela, extensiva, não é só fabricar o palito com a pólvora na ponta, mas é facilitar e sempre deixar à mão a possibilidade de deixar o alimento pronto, saboroso, para que as pessoas se sintam alimentadas e com bem-estar com aquilo que elas vão se alimentar pela cocção, certo? Sem um palito de fósforo, aí se você não tiver um isqueiro, você não vai conseguir. Então, a finalidade é de conforto, transferir esse tipo de conforto. Então, nunca a missão da empresa é exatamente aquilo que você está vendo, ela vai além. A missão de um músico, de um artista, no geral, é deixar o mundo mais agradável pelo entretenimento, né? Todo artista ele tem essa missão, a primeira. As próximas depende muito do que você faz no seu grupo, o tipo de letra que você produz, o tipo de música que você produz. Às vezes a missão do grupo é desenvolver a cultura instrumental, onde o cérebro, quando ele ouve um tipo de música instrumental, ele usa outro tipo de ligação dos neurônios, né? E quanto mais você estudar a respeito, mais você vai saber profundamente a missão que você está propondo. Às vezes você não sabe. Músicas com letras, qual é o tipo
né? Falar sobre natureza, falar sobre amor, falar de tudo isso, criticar, deixar a cabeça das pessoas mais lúcida. Então, quando o artista ele tem a profunda consciência do que é a missão do trabalho dele, esse trabalho ele jamais vai se tornar cansativo, ele jamais vai se tornar monótono e ele tem a tendência a perdurar por anos, né? Então, assim como uma empresa que tem a profunda consciência da missão dela, né? Aquela missão que vai além. E essa ferramenta nós vamos utilizar nas pequenas empresas e ela chama Small Business Planning, que seria o plano da empresa, o plano pequeno, né, da empresa, que ele é bem objetivo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir alguns resultados principais do negócio. Por exemplo, o resultado de um grupo, né, um quarteto, propiciar, além da entretenimento, né, entretenimento musical, é também levar desenvolver o ouvido crítico daqueles que se identificam com o grupo. Pode ser também mostrar novas tendências, levar trabalhos mais ousados, né, diferentes, depende do que você tem vontade de fazer. E no final das contas, o entretenimento e a parte do desenvolvimento cultural, nem sempre todo grupo vai levar, né? Tem grupo que você vê nitidamente que é só entretenimento e a parte, assim, intelectual do trabalho ela é bem reduzida, né? É um outro tipo de missão. E o que você vai passar a ter com esses resultados? Por exemplo, se o teu resultado do teu negócio, você quer um resultado que leve informação, que leve cultura, que leve autocrítica também, né? Por exemplo, uma letra, né? que leva as pessoas a pensar, seja da situação política, seja da situação de comportamento de uma sociedade, seja lá qual for a sua ideia, né, que você queira passar, o resultado disso vai ser o quê? Uma população, pelo menos aquela que acompanha esse grupo, mais atenta, com mais discernimento crítico, com mais informação intelectual e informação visual, às vezes, dependendo de como o grupo se apresenta, com os tipos de instrumento, fomentar também a vontade desse público de também estudar o instrumento, né? Existe tudo isso, você tem que definir na sua pequena empresa, né, no seu grupo. E o que vai passar a ter com esses resultados é justamente isso, começar a contribuir para a evolução e o progresso intelectual, às vezes moral, dessa população que segue esse grupo. Esse é um primeiro trabalho, né, que é feito dessa ferramenta com esse grupo. Se fosse na empresa, seria da mesma forma, porque a empresa, o dono da empresa, eles têm que estar
completamente alinhados com a missão da empresa. Não dá para você ter o dono da empresa e aquele que está lá na linha de produção não sabe exatamente para que ele está fazendo, qual é. Isso daí é um item que deve ser desenvolvido pelo gerente, né, por aqueles que estão mais próximos do... Essa é a função entre o presidente e os funcionários que vão realizar aquele trabalho. O gerente ele tem que estar unido na missão da empresa e passar, pegar da ideia do dono da empresa e passar fidedignamente para os funcionários. Qualquer erro nisso vai ter os funcionários com um objetivo diferente daquele que é a missão do dono da empresa. E isso vai causar um certo desequilíbrio nesse grupo. Ele não vai estar alinhado. E aí os resultados também, eles não vão ser muito bons, eles vão refletir no consumidor final. Né? Vai chegar um trabalho que o rótulo é uma coisa e o conteúdo vai ser outra. Então é muito importante essa parte da missão para qualquer empresa, seja ela de qualquer porte, pequeno, médio ou grande. Fazer e não fazer é um outro passo que você vai anotar. O que você tem que parar de fazer na sua empresa? E os seus funcionários ou os seus sócios, ou no caso do grupo, os componentes do grupo tem que parar de fazer. Eu posso dar alguns exemplos, né? Mas você com o seu grupo você tem que analisar. Parar de fazer aquilo que está emperrando, por exemplo, deixando o grupo para baixo. Pensamentos sempre destrutivos e autodestrutivos, falta de fé no próprio trabalho, falta de fé na missão, desalinhamento com a missão, parar de fazer e sanar esses problemas. O que tem que fazer menos? Às vezes tocar mais e falar menos. O que tem que continuar? Isso é um exemplo, depois você vai fazendo uma lista, né? O que tem que continuar fazendo? Os encontros sempre alinhados, né? Estou dando exemplo, né? Os ensaios com 100%, né, da presença de todos, porque você imagina uma fábrica que um dia vai metade, outro dia vai outra metade, ela nunca vai dar 100% daquilo que ela pode produzir, não é verdade? E continuar fazendo o quê? Assiduidade, comprometimento com a missão e o trabalho. Né? E tem N coisas, né, que você analisando o grupo sabe como é que está dando certo, continuar fazendo o que está dando certo, né? Harmonizando, né, continuar a harmonia, nenhum ser mais do que o outro, o solista achata todos os outros músicos, isso nunca vai funcionar, né? Mesmo quando o solista e o grupo, ele é móvel, né? Cada hora o solista acha um grupo, né? Acha um grupo de músicos, assim, pega aqui, pega ali, pega ali. Mesmo assim, na hora que forem montar, né, o grupo já se conhecem melhor. Se não se conhece, tem que fazer um alinhamento ali, né? Para que, muitas vezes, isso é feito de uma forma bem intuitiva entre os grupos, né? Mas, principalmente quem é solista e sempre está mudando, né, os acompanhamentos, né, as pessoas que acompanham, é legal ter esse conhecimento para, às vezes, não deixar passar. Mas, geralmente, são músicos já experientes, né? Mesmo assim, como são pessoas diferentes, é legal procurar fazer algum tipo de alinhamento antes dos ensaios,
e para que na apresentação todo mundo esteja bem integrado, né? Dentro da missão, dentro daquele característica daquele grupo, naquela apresentação. E o que tem que começar a fazer? Daí, no caso dos grupos fixos, né, só vai dar certo quando tiver bastante afinidade entre os participantes do grupo, né? Dificilmente você contratando uma pessoa que só está ali por causa da parte financeira, às vezes tem isso mesmo, porque é tão rápido a coisa e às vezes faltou tem algum que não pode, aquele que você já está acostumado, vai vir um outro diferente. Procurar o máximo possível naquele espaço de tempo que se tem o diretor do grupo, fazer esse alinhamento, né? E principalmente quando são grupos assim desconhecidos, porque quando o solista é conhecido e os músicos ele vai contratar músicos experientes, isso não vai acontecer com facilidade, né? Falta de alinhamento, né? Porque todos já se conhecem de outros trabalhos. Então isso funciona assim já com o pessoal que já é famoso, pessoal que já tem a sua carreira pronta, né? Funciona assim. Mas existe uma tendência, né? Começar a fazer, ter sempre aqueles músicos, às vezes é legal mudar e outras vezes não. Às vezes não funciona muito mudar, né? Porque essa parte emocional entre os músicos é muito importante. Então, o que tem que começar a fazer? Aí você vai analisar o que ousar mais às vezes, ou usar outros tipos de ritmo, ou usar outros arranjos. Isso vai variar muito de grupo para grupo, né? Então, essa é uma sugestão de ferramenta para você que tem seu grupo ou que está pretendendo montar um grupo. Então, o resultado, por exemplo, o resultado é todo mês ter um cachê. E o que vai acontecer se todo mês acontecer isso? O grupo vai cada vez mais se firmar como grupo, vai ser mais conhecido, pelo menos se for instrumental, no meio instrumental, todo mundo vai conhecer, né? Até ampliar essa popularidade. Então, essa ferramenta a gente usa, ela chama Small Business Planning, né? O SBP, certo? A gente costuma fazer nos coaches com empresas, né? A gente vai conversando com as partes que estão com um nó, por exemplo, que estão amarrando de uma certa forma, estão com alguma dificuldade de técnica ou psicológica, né? Aí a gente vai fazendo individual esse coach e alguns a gente pode fazer em grupo, né? Mas na maioria das vezes é individual, porque a pessoa pode se abrir mais. E o coach, ele tem um compromisso legal de não repassar informações, ainda que ele confesse que tentou matar alguém dentro da empresa, o coach não pode repassar isso, certo? O certo, no caso, quando acontece isso, que eu sei de coaches que aconteceu isso, ele simplesmente fala que não pode realizar o trabalho e desiste do coach nessa empresa. Algumas vezes, no começo, quando a gente percebe que a proposta da empresa é fazer um funcionário ficar mais integrado e a gente descobre que esse funcionário já está em outro emprego, só está esperando uma chance de sair, a gente não pode declarar essa informação porque faz parte de um sigilo profissional, né, de uma ética profissional,
E, por outro lado, também não pode prejudicar o dono, continuar fazendo coach sabendo que nunca aquele funcionário vai querer ficar na empresa, porque ele já está partindo para outra. Então, nesse caso, o coach tem que entregar, dizer que não é possível, que não vai ser possível realizar aquilo que a empresa pediu. Isso, às vezes, a gente descobre depois, quando vai conversar, né? Quando já recebeu o pagamento, a gente tem que devolver, né? Então, existem normas, né, comportamentais do coach com o dono da empresa, com os funcionários, que é sigiloso. Por isso que o coach ele está ali, ele vai saber de coisas de cada um, e dentro disso que ele sabe, ele tem que encaminhar para cada dificuldade ser resolvida, com as pessoas achando o seu próprio caminho, né? E para se harmonizarem com a empresa. Na verdade, o trabalho do coach é harmonizar o ambiente de trabalho, desenvolver a possibilidade de capacitação quando percebe que uma pessoa está mal colocada numa função, ajudar herdeiros a irem se integrando dentro da empresa. Então, o coach ele sempre vai trabalhar na área comportamental e econômica também, né? Ajudando com organização, né? Organização financeira, dando ferramentas para a própria empresa se organizar financeiramente e administrativamente, além de harmonizar também o ambiente de uma forma que todos consigam se achar dentro daquilo que podem contribuir. Afinal de contas, somos todos seres humanos, não somos máquinas. Então, essa foi a sugestão, né, para o seu grupo, né? Lembrando que, ainda que seja uma pessoa só, mas que gera um trabalho que é consumido, ela é uma pequena empresa, certo? E estamos à disposição e que vocês aproveitem da forma mais objetiva e construtiva possível essa ferramenta. Até o próximo!